meus fofos! Bem-vindo ao canal dos Poligonautas! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Que não? E aqui, do meu lado direito, Loba. anti-esquerdo, doidinho pra participar das putarias dos campos de concentração dos nazistas. Meu Deus, Deus me livre! Schwarza! Olá, pessoas que desperdiçavam comida no intervalo brincando de guerrinha. Galera, isso aí, a gente tá aqui novamente então com mais um off-topic, como vocês podem ver. Eu acho que eu repeti a minha abertura, acho que eu já usei. E essa abertura, ela foi focada em nazismo e em guerra, porque a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, cara. Meu Deus, que medo! Que coisa, né? Um assunto bastante bacana, bem legal, que a gente já queria trazer alguma coisa já referente à história, né? E uma coisa marcante igual a Segunda Guerra Mundial, né? Triste, mas enfim, né? Faz parte da história da humanidade. Sim. Então é um fato histórico bastante relevante. Então a gente, uma hora ou outra, com certeza, iria falar sobre Segunda Guerra Mundial. E foi um momento importante, né, cara? Porque se o ser humano não erra, ele não aprende. Exato. E por causa da Segunda Guerra Mundial, as nações aprenderam muitas coisas, cara. Exatamente. Eu vejo por esse lado também, cara. Acho que tem essa questão de errar pra se tornar uma pessoa melhor. Acho que às vezes serve, né? Tipo, pra algumas situações, né? Sim, a guerra ia acontecer de qualquer jeito, cara. Se não fosse naquela vez lá com o Hitler, ia ser com outro líder, outra nação. Exatamente. Bom, e tem uma outra coisa que a gente queria falar pra vocês, né, que é o seguinte, a gente percebe que no off-topic a gente tem muito comentário, vocês comentam bastante e acabam até também corrigindo algumas informações que a gente passa errado, né? Mesmo porque, como a gente já falou, o off-topic é um bate-papo, né, de pessoas que estão falando ali de um assunto que gostam, mas enfim, somos seres humanos, podemos errar. Né? E o que a gente vai fazer? A gente resolveu fazer o seguinte, a gente vai pegar uma parte do off-topic, isso pro próximo off-topic, e vai ler o feedback de vocês sobre o off-topic anterior. Então quer dizer, no próximo off-topic a gente vai ler o feedback de vocês desse off-topic de Segunda Guerra Mundial. Então, o que vocês têm que fazer para poder participar, vamos dizer assim? Vocês vão precisar mandar um e-mail para poligonautas@gmail.com, tá? E no título do e-mail vocês colocam off-topic e colocam o assunto do off-topic que a gente tratou. No caso, sobre esse off-topic aqui, você vai colocar off-topic Segunda Guerra Mundial. Sim. E aí você vai dar o seu feedback, vai, sei lá, de repente contar alguma história, ou de repente até nos corrigir em alguma informação que a gente passou equivocada. E a gente vai ler esses e-mails no início do próximo programa. Olha só. Né? Isso é bastante legal porque assim, a gente acaba conhecendo assim, um pouco mais e histórias que as pessoas podem até contar no e-mail, aquela coisa toda, né? Então eu acho bem legal a gente fazer isso. Vou só pedir para que no e-mail que vocês mandem, vocês coloquem o nome de vocês e a cidade. E a idade também, pra gente saber, né? E a idade, acho que nome, cidade e idade tá de bom tamanho, só pra gente saber mais ou menos aí as pessoas, né, que estão escutando o off-topic. Então é isso, essa novidade vai ser trazida então no próximo off-topic, então mande aí o seu feedback referente ao off-topic de Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ler no próximo off-topic. Uhul! Bom, pessoal, como vocês já sabem, a gente sempre traz convidados aqui pro off-topic, né? Pra poder conversar com a gente. Dessa vez a gente não tem convidados, e sim um convidado. Porque o outro convidado simplesmente sumiu. Foi abduzido. Simplesmente desapareceu. E o convidado de hoje é o nosso amigo Vitor Lugero. E aí, pessoal? Beleza? Tranquilo? Obrigado pelo convite aí. É nóis, cara, que isso. A gente que agradece aí por ter aceitado. E, cara, eu queria saber se tá preparado aí pra gente poder falar sobre muitas coisas da Segunda Guerra. Cara, preparado não tô não, mas eu vou me virar nos 30 aqui. Você não nasceu preparado então, cara? Não nasci preparado não. Mas enfim, a gente dá um jeito, né? É. Só o Schwarzenegger nasce preparado, cara.
E eu acho que a gente pode começar então falando sobre o Tratado de Versalhes, que eu acho que, né, foi uma das causas, assim, uma das principais causas, né, que, vamos dizer, um dos estopins que começou aí a gerar os conflitos entre a Alemanha, porque enfim a Alemanha era o país mais prejudicado por esse tratado, que consistia em que ele dizia assim, que a Alemanha teria que assumir toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. Não toda a culpa, mas em grande parte, né, a Alemanha teria que assumir a culpa da Primeira Guerra Mundial. E também tinha alguns acordos que, dentre eles, o número de pessoas do exército alemão também seria limitado, seria reduzido. Os caras ficaram putos da vida, porque no tratado todo os maiores prejudicados eram eles, né? Sim, sim. E outra coisa que também colaborou pra girar essa comoção toda mundial que acabou virando uma Segunda Guerra Mundial foi também a crise de 1929, né? Que muitas empresas quebraram, entraram em crise. E sabe como é que é, né? Quando o dinheiro começa a apertar, aí os países inventam algum conflito pra se enfiar e ficar fabricando arma e ganhar dinheiro, né? Sim, sim. Né? Então, foi um conjunto de coisas, né? O povo alemão, eles nunca aceitaram o final da Segunda Guerra Mundial, né? Da Primeira Guerra. Porque eles teve esse Tratado dos Versalhes que ferrou com eles, né? Eles tiveram que ceder territórios, eles devolveram, eles restituíram a Alsácia e a Lorena, França, por exemplo. Cedeu minas de carvão, cedeu um monte de coisa, colônias. Então eles se sentiram assim, prejudicados. Caramba, a gente perdeu a guerra, né? E estamos sendo estrupados pelo mundo. Então... Sim, sim. E acho que essa questão que você falou do território, que os caras realmente perderam territórios para países ali que faziam fronteira, obviamente, né? Com a Alemanha devido a esse tratado, e também essa questão acho que de redução e limitação da força do exército alemão, acho que também deu uma cutucada forte nos caras, né? Não, e os caras ainda tiveram que ficar comprometidos em pagar, tipo, se eu não me engano, teve uma multa, tá ligado? Que acho que eles tiveram que pagar. Eu não lembro o valor agora, acho que foi 30 milhões de dólares, alguma coisa do tipo. Os caras tinham que pagar por causa da guerra. Tipo, 33 milhões de dólares pra um país que tá todo ferrado, que acabou de sair da guerra, tá ligado? Sim. Foi bizarro. Não, eles tiveram que praticamente dar bunda, né, cara? Tipo, saiu da guerra, pagaram uma multa e cederam terras, tipo, mano, foi uma humilhação total pra Alemanha. Então, existiu esse tratado que, obviamente, a maior prejudicada foi a Alemanha. Acho que os caras tiveram um pouco de culpa também, né, cara? Porque acho que na Primeira Guerra Mundial teve realmente bastante... os caras tiveram um grau de culpa, assim, bastante relevante, né? E eu acho que por isso eles acabaram sendo os mais prejudicados, né? Então esse foi um dos estopins que causaram aí essa revolta, vamos dizer, daquele nicho, né, alemão ali. E obviamente, né, tem a ver um pouco com Hitler também, porque eu tenho certeza que ele deve ter ficado muito puto com isso, né? Não, eu acho que isso foi o que o Hitler usou como escada pra ele, tá ligado? Pra ele ganhar o poder que ele tinha na época da Alemanha, porque ele tava mexendo com o sentimento do alemão de vingança, digamos assim, tá ligado? De tipo, a gente foi humilhado e isso não tá certo, cara. Olha o que eles fizeram a gente passar, entendeu? Sim. Então o Hitler serviu como uma espécie de cara que ressurgiu esse espírito do alemão de querer ir contra o que tinham feito e tal. Então, foi meio que o cara que quis representar, tá ligado? Tipo, olha, eu tô aqui passando a opinião que eu sei que todos vocês compartilham igual a mim, de que o que fizeram com a gente foi errado, então a gente tem que se vingar disso mesmo. E pronto, e acho que por isso que ele ganhou muito do poder que ele tinha também, né? Sim, e muita gente não sabe, mas assim, na época, não se sabia, pelo menos acho que pro povo alemão, assim, não se sabia que o Hitler era um cara mau, entre aspas, né? Porque, enfim, ele era lá um ditador e tudo mais, mas ele tinha as ideologias dele, e que muitos dos alemães seguiam, mas muitas pessoas achavam que ele era, como você falou, tipo, um salvador, um messias, entendeu? Ele mesmo achava isso. Exato. Então, assim, hoje em dia a gente sabe todas as merdas que o Hitler fez e sabe que, tipo,
ele fez muita maldade. Mas na época não, cara. Na época ele era tipo um messias mesmo, sabe? Tentaram matar Hitler umas 47 vezes. E todos ele escapou, né? Tentaram matar ele com bomba debaixo da mesa. Caraca. Mano, eles colocaram uma bomba dentro de uma mala, debaixo de uma mesa onde ele ia fazer uma reunião, né? A mesa tinha umas divisórias de madeira. Onde o Hitler tava, tinha exatamente uma divisória que protegeu ele. E tinha 2 caras do lado dele, os 2 morreram, por causa que não tinha madeira pra proteger. Ô, velho, como você sabe disso? Foi você que pôs essa bomba aí, mano? Não, passou no Discovery Channel. Ah, tá. Maldito Discovery Channel. Aí, tipo, ele começou a ver que ele nunca morria, entendeu? O cara tentou atirar nele, a arma não funcionou. Fizeram uma bomba que ia se acionar no avião que o Hitler tava, mas o avião voou tão alto que era frio e a bomba congelou e ele não explodiu, né? Então ele começou a pensar, caraca, mano, eu devo ser Jesus, eu devo ser o Messias, não sei o que tá acontecendo, ninguém me mata. Então ele começou a colocar na cabeça dele que ele tinha uma missão na Terra, entendeu? Que ninguém ia derrotar ele porque ele tinha uma missão, ele era predestinado, ele era o Neo do Matrix. Sim, sim. Entendeu? Então ele ficou com esse pensamento maluco na cabeça. E isso, né, enfim, elevou a moral dele muito, né? Acho que ele cresceu politicamente também, com os ideais que ele tinha. Enfim, cara, eu acho que tipo, foi criado um monstro na época, assim, entendeu? As pessoas não sabiam né, dos pensamentos, entre aspas, malignos que ele tinha, e foram apoiando, e acabou dando certo, né? Ele acabou conseguindo muito espaço e conseguiu o poder que ele queria, né? É que ele era igual o Santos, né? Ele era um ótimo orador, cara. Caraca. Mas ele era foda. E ele foi soldado também na Primeira Guerra, pelo exército alemão. Ele foi mensageiro, cara. Ele foi mensageiro na Primeira Guerra. Então ele já tinha um envolvimento forte com esse negócio de guerra e tal. Então ele estava na guerra e ele não queria aceitar que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, entendeu? Ele não ia aceitar nunca que o exército alemão perdeu a guerra. Para ele foi um bando de paspalho que aceitou isso. Na década de 30, o Japão ele teve uma grande ascensão no continente asiático, né? Com a grande potência imperialista que ele estava se tornando, né? Na época ele incorporou muitos territórios, né? Principalmente uma região chamada Manchúria, não sei se é assim que se pronuncia, que fica na China. E isso logo causou um conflito com a União Soviética. Sim. Né? E, óbvio, outros países também ali do Ocidente. Isso aproximou o Japão da Itália e da Alemanha, que tinha uma treta ali, né? Com a União Soviética e tudo mais. O que constituiu uma aliança denominada o Eixo Roma-Berlim-Tóquio. E a principal luta desses 3 países, né? Desse eixo que foi formado aí por esses 3 países, era uma luta contra o comunismo internacional, né? Que na época também tinha vários outros países aí que aderiam também ao comunismo, né? Eles usaram isso como uma desculpa esfarrapada, né? Na verdade, o interesse mesmo da Alemanha mesmo era fazer aquela limpeza étnica deles e ganhar território. Aí eles ficaram usando como desculpa, nós estamos limpando o mundo dos comunistas, que os comunistas eram o câncer do mundo, que não sei o quê, né? Até nos Estados Unidos, né? Os caras estavam correndo atrás de comunismo, por causa do macartismo que teve lá. Então, nessa época, os comunistas eram vistos como o câncer do mundo. Até porque, alguns anos antes, na crise de 29, um dos poucos países que não foi afetado pela crise de 29 foi exatamente a União Soviética, né? Sim, que era comunista. Então era uma potência na época estratosférica, entendeu? Então era uma coisa que realmente incomodava o pessoal, porque o pessoal os soviéticos passaram blindados pela crise de 29. Então tava todo mundo ferrado e os caras tinham uma raiva monstra do pessoal de lá por causa disso também, entendeu? Que nem a raiva que os nazistas tinham dos judeus, né? Porque os judeus, eles eram os caras que tinham dinheiro na mão, né? Eram os caras que chegavam lá na terra deles lá e, tipo, virava dono de empresa, virava empregadores, e os caras falavam, caraca, mano, esse povo judeu aí tá com o dinheiro na mão, e eles são um povo todo fechado, não deixa ninguém entrar nesse meio deles. Aí girava raiva, que nem os comunistas, né, da União Soviética. Os caras viviam naquele grupinho deles lá que ninguém entra, e, tipo, saíram ilesos da crise de 29.
Aí gera essa raiva. Lógico que não foi só esse motivo que deixou eles com raiva dos judeus, né? Tem outros motivos e até ideológicos envolvidos. Mas um dos motivos é que o povo judeu era muito fechado. E tava com dinheiro na mão. Então os caras começaram a varrer os judeus de lá. Pois é, a gente vai até entrar em detalhes aí do Holocausto, né? Uhum. Mais quando a gente for falar do nazismo em si, né? Mais um pouquinho pra frente. Uhum. Mas eu acho que a gente pode falar agora um pouquinho também sobre... vamos dizer, o início da guerra, que foi quando a Alemanha invadiu a Polônia. Porque aí ela quebrou o Tratado de Versalhes propriamente dito. Que ela tinha um tratado de não agressão contra a Rússia, né, no caso. Uhum. E aqui o tratado foi até feito com aquele cara lá de bigodão, qual é o nome dele? Stalin. De bigodão. Stalin. O Joseph Stalin. Eles fizeram um tratado de 10 anos de que um não atacaria o outro, né? Aí quando o Hitler viu que tava ganhando força e aliados e tal, ele falou, quer saber uma coisa? Vamos atacar essa merda, mano. Foda-se tratado. Pois é. E atacou. E ele atacou a Polônia para recuperar o território que é conhecido como o Corredor Polonês, que eles tinham perdido devido ao Tratado de Versalhes. Sim, sim. Né, que foi uma das partes ali da Alemanha que foi passado para a Polônia. Sim, sim. E era estrategicamente bom para eles, porque ele tinha caminho pro mar, né? Tinha toda uma coisa logística para eles que também era boa. Sim, exatamente. Sim, até porque a Alemanha é isolada, né? Isolada. Da costa. Então, eles pegarem a Polônia era vital, até porque a Inglaterra é uma ilha, né? Um pouco afastada do continente e é diretamente ligado, digamos assim, né? Bem perto da Polônia, que já é pro mar. Então, estrategicamente falando, era perfeito eles pegarem a Polônia, né? Porque eles iam ter condições totais de avançar pra cima da Inglaterra, por exemplo, que era um dos principais alvos também, digamos assim, né? Sim, exatamente o que eles queriam, né? Ter essa costa aí, seria vamos dizer, para táticas de guerra, acho que seria bastante interessante eles terem essa parte do território, né? Uhum. E aí o que acontece? No ano de 1942, os países do eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, eles começaram a ter enormes vitórias na Europa e foram incorporando diversos territórios, né? No ano de 1941, o Hitler ele corrompeu mais um acordo, né? Só que dessa vez ele mexeu com um país um pouco pequeno chamado União Soviética. E eles invadiram a União Soviética. O Hitler estava atrás de minério, cereais, petróleo, né? Sim. E enfim, cara, os caras foram mexer com um cachorro grande. Aí fudeu, cara. Aí realmente começou a guerra de verdade. E os caras falaram, peraí, cara, aqui você não vai mexer não, entendeu? Sim, sim. Não, mexer com soviético, cara, russo soviético, você tá maluco, cara. É que nem uma coisa que sempre que eu falo de história, né, que quando o Napoleão foi atacar a Rússia, foi a pior merda que ele fez, né, porque ninguém vence o inverno russo, cara. Ninguém vence, cara, ninguém vence. Não conheço na história alguém que venceu o inverno russo, cara. Bom, e a partir daí, os países aliados, que eram a Inglaterra e França, passaram a ter também o apoio da União Soviética. E também dos Estados Unidos. Porque... começou a criar o outro eixo, né, cara? Exato, que mais pra frente vai virar, né, que vai ser a grande invasão e, né, vai ser o término da guerra, vai ser a união de todos esses países, né, vamos dizer assim. E, inclusive, tem até uma coisa que eu lembro de ter visto há um tempo atrás no documentário, que muitas pessoas, elas ficavam em dúvida de querer saber por que os Estados Unidos entrou na guerra. Porque na Primeira Guerra Mundial, muita gente, dentro do próprio Estados Unidos, muitos cidadãos americanos mesmo, tinham ido contra essa ideia, porque, tipo assim, o problema não é nosso, tá do outro lado, então deixa que eles se resolvam, porque a gente não tem nada a ver com isso. E os Estados Unidos foi lá e interviu e acabaram ganhando a Primeira Guerra. Na Segunda Guerra foi a mesma coisa. Os Estados Unidos estavam de fora, tinha acabado de passar por aquela crise e não tinha muito a ver com a situação. E eu lembro que no documentário tinha um discurso que o Roosevelt, o presidente da época, fez, falando de que não era interessante os Estados Unidos pensar dessa maneira, entendeu? Tipo, que se a guerra tá acontecendo do outro lado, se não envolve a gente, que a gente não tem que participar, porque de certa forma o que
o que o Hitler estava fazendo com o exército alemão e aquelas forças nazi-fascistas era uma coisa que, se os Estados Unidos não intervisse, cedo ou tarde ia sobrar pra eles de alguma maneira, porque eles ainda eram muito visados, entendeu? Então o Roosevelt sempre encarou a entrada dos Estados Unidos nessa guerra como mais uma força de contenção, tipo, vamos prevenir agora pra não ter que remediar depois, entendeu? Entendi. Foi mais por isso, porque eles não tinham muito motivo pra entrar, né, de certa forma. Eles não tinham... eu sempre achei estranho mesmo. Eles não tinham motivo pra entrar porque eles estão isolados de todo mundo ali. Eu acho que obviamente tem a questão política, né, que os caras, né, teve o apoio também nessa parte política, mas eu acho que o que você falou tem bastante sentido, cara. Realmente, o que eles queriam era, tipo, aquela questão de prevenir a criação de um monstro maior, né? Tem uma teoria da conspiração que fala, né, que na verdade eles entraram na guerra pela coisa que os Estados Unidos sempre fez na história, que é busca de dinheiro, território e poder. Eles forjaram aquele ataque a Pearl Harbor, né? E usaram isso como pretexto para poder entrar na guerra, e dentro da guerra fazer alianças que eles usam até hoje, né? Ganhar territórios e fazer a máquina deles de grana girar, porque você ia vender armas, você ia vender comida, você ia vender um monte de coisa por causa que a guerra consome, até roupa. Ia fazer girar, né, a economia americana, porque você ia ter que fazer roupa para os soldados, aquela coisa toda. Então, da mesma forma que os Estados Unidos faz hoje, forja a guerra só para entrar e fazer dinheiro girar, essa lenda que eles fizeram a mesma coisa na Segunda Guerra. Vamos aproveitar essa boquinha aí, vamos... Eu sempre achei que o estopim para os Estados Unidos entrarem na guerra de vez foi realmente o ataque a Pearl Harbor, né, que foi, para quem não sabe, foi um ataque feito pela Marinha Imperial Japonesa. Né, que aconteceu, eu tenho até a data aqui, foi numa manhã de 7 de dezembro de 1941. Caraca, aniversário do meu pai. Nossa. Foi um ataque que foi feito pelo Oceano Pacífico, aliás, depois ficou conhecido como o início da guerra, né, do Pacífico, né, que até no final dos acontecimentos da Segunda Guerra a gente vai falar um pouquinho. E eu sempre achei que foi por causa disso, cara, que os caras falaram assim, teoricamente estamos aqui apoiando, mas não estamos fazendo nada. Só que aí os japoneses vieram mexer com a gente, então agora vamos começar a nos mexer, né? Será? Porque eu não vejo por que o Japão queria atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam de fora, cara. Ia ser muito idiotice do Japão, cara. Na verdade, os Estados Unidos já estava dentro quando teve o ataque, mas era uma coisa meio, né, velada, né? Vai Inglaterra, vai França. Tava isso aí, torcida, galera, né? Uhul e tal. Mandavam os soldados aqui e ali, mandavam um pouco de suprimento, mas não era nada pra valer, entendeu? Era mais um apoio, né? Não era exatamente. Não sei se vocês assistiram o Pearl Harbor, né? Aquele filme. Acho que é o Michael Bay até que dirigiu. Eu não cheguei a assistir, cara. Não cheguei a assistir. Não nada, é Michael Bay, cara. Tipo assim, lógico que os caras querem vender o filme no Japão, porque eles só pensam em dinheiro. Aí eles pensaram, caraca, como a gente vai vender um filme pro Japão onde a gente massacra os japoneses, né, cara? Sim. Aí o que eles fizeram? Tinha uns kamikaze, né, que os caras pegavam o avião. Até isso que eu ia perguntar, foi aí que surgiram os kamikazes, não foi? Sim, foi, que os japoneses eles pegavam os aviões e usavam eles como mísseis. Sim, enchia de bomba. Sim, jogava. E jogava. Os caras morriam. Porque pro imperador japonês era muito mais honroso você morrer na guerra do que voltar derrotado. Sim, exato. Então, se você morresse lá, você ia ser herói pra sempre. Agora, se você voltasse, você ia ser humilhado. Então, muitos japoneses, eles se matavam na guerra mesmo, entendeu? E no filme, tem os kamikaze, mostra, né? Aí, pra não ficar feio lá pros japoneses, tem uma cena que eu acho muito idiota, cara, que tipo, o japonês tá dentro do avião e ele vê o soldado americano e eles, uma cena pro outro, sabe? Tipo, não tô aqui porque eu quero, sabe? Sei lá. Como assim, cara? Aí eu falei, caraca, que piegas, cara, que besteira. Os caras estão numa guerra, não são amigos. Eles estão brincando de casinha. Com certeza foi uma jogada de marketing aí do diretor, ou enfim, da equipe de produção do filme pra amenizar um pouco, né, a coisa. Os japoneses ficarem como vilões, entendeu? Ai, cara. Vendeu o filme lá. Agora, ninguém se importa em transformar os alemães em vilões, né, cara? Você lê você assiste a lista de Schindler e você vê aqueles alemães tudo evil, né, cara? Tipo... Nossa, velho. Não, a lista de Schindler... Aliás, pessoal, acho que a maioria da audiência aí é um pessoal mais novo. Não sei se chegou a assistir a lista de Schindler. Assistam, porque, assim, é um filme pesado. Não sei nem se tem classificação etária aí pra galera menor. Mas quem
né, quem puder assistir, acho que é um filme que retrata bastante a questão do Holocausto, né, cara, que teve bastante vamos dizer, destaque na guerra. Aliás, depois até quando a gente for falar um pouquinho de nazismo, eu vou até tocar num ponto que parece que as pessoas não sabiam, os outros países não sabiam que existia esse tipo de coisa na Alemanha. Sobre ainda mais uma coisinha sobre a lista de Schindler. Ele foi dirigido por um judeu, né? Que é o Steven Spielberg, que é um diretor judeu. Então, né, lógico que ele vai pegar, tipo, o Holocausto e colocar um drama, né, foda, assim, no filme, né? Porque, né, ele é o povo dele que tá lá sofrendo, né? Entendeu? Eu acho um bom filme. Só que, pô, ele transformou os alemães em máquinas de matar, cara. Tipo, sem sentimentos. Generalizou de uma certa forma, né? Não é por aí, né, cara? Os caras seguiam ordens, né, cara? Hitler acreditava que o sangue puro ariano estava sendo contaminado por raças inferiores e que só a eliminação dessas raças teoricamente impuras poderiam salvar a futura geração de sangues genuínos, né? E essa era a interpretação do nazista de antigos mitos ocultistas de milhares de anos atrás, que inclusive tem até a ver com... Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a ver até com Atlântida, né? Que tem uma história que é o seguinte. Muito tempo atrás, havia uma história de que existia um povo ao norte do Atlântico, que era conhecida como Atlântida. E esse povo, ele tinha sido devastado da face da Terra devido a efeitos naturais, tipo inundação e coisas do tipo. Sim. Porém... Alguns desses sacerdotes que viviam nessa civilização, eles sobreviveram, escaparam desse desastre e teoricamente teriam se dirigido para a Índia. Mas olha só, para você ver como já começa a discrepância, porque você está no norte do Atlântico e a Índia ela está no Oceano Índico. Então você vê o tanto que teoricamente os caras teriam que percorrer, pra chegar até a Índia, né? Aí eu já vejo humanos perfeitos, né, cara? eu já vejo um buraco, né, nessa questão dessa história. Enfim, os místicos, eles acreditavam que esses sacerdotes eram os verdadeiros deuses dessa raça ariana e ancestrais desse povo indiano e do povo europeu. Então, quer dizer, todo o povo indiano e todo o povo europeu descendia dessa raça ariana, né? E alguns místicos alemães, eles acreditavam piamente que esses sacerdotes teriam perdido seus poderes porque eles teriam se misturado a outras raças impuras. Olha só, cara. Meu Deus. E teoricamente, o nazi... existem... O Schwarzer, tenho certeza que vai comentar outras coisas aí também, mas essa é uma das histórias, das vertentes de onde surgiu o nazismo, né? Na verdade é um conjunto de ideias, né? Por exemplo, o próprio filósofo Nietzsche, ele escreveu algumas coisas que o Hitler leu e falou, caraca, vou incluir isso aqui também. Que o Nietzsche tem uma passagem de um livro dele que eu não lembro se é o Zaratustra ou se é o outro lá, famoso dele, que ele fala, né, que as pessoas bonitas, que as pessoas mais belas, elas tinham evoluído... Assim, assim, a inteligência delas também era evoluída. Assim como a beleza, a inteligência também era evoluída, sabe? E achava que as pessoas feias eram pessoas retrógradas. Pessoas que tinham semelhança... Ele falava que as pessoas feias tinham semelhança com animais e tinham semelhança com os homens das cavernas, sabe? Então, por isso que eles eram feios. Então ele tinha essa divisão, né? Uma coisa mais ou menos assim, que a beleza tinha a ver com a inteligência. E não é, cara. É de acordo com a cultura do lugar que você vive. Não é que você nasceu burro. Você é burro se você quiser. Entendeu? É certo, tem gente que tem que ir diferente um do outro, mas, cara, isso não tem nada a ver com pele. Com cor de pele ou raça. Sim. Tanto é que esse negócio de ariano, negro, asiático, cara, tem tudo a ver com o lugar que a pessoa mora. O negro, por que ele é negro? Porque ele vive na África, que é um deserto, é sol o dia inteiro. Se você vai pra praia, você não fica escuro? Sim. Então agora imagina um povo que mora sei lá, 500 mil anos no deserto, entendeu? Então, é aquela história da evolução. O ser humano, ele se adapta ao longo dos tempos ao lugar a qual ele vive.
né? Então, por exemplo, não tem aí, a gente não vê várias evoluções de animais, por exemplo. Sim, exatamente. Sei lá, dependendo do habitat que ele mora, ele, sei lá, teve uma habilidade nova, vamos dizer assim. O problema, cara, é que os nazistas, eles não eram muito, assim, não acreditavam muito nesse negócio de evolução. Eles eram muito místicos. Eles usavam muito o ocultismo, por exemplo, para poder planejar uma batalha. Ah, vamos fazer um ataque tal dia. Ah, não, primeiro deixa eu ver como é que tá os astros no céu, se favorecem. Entendeu? Eles eram muito assim, cara. Muito ocultista. Tinha um dos caras que, vamos dizer, de confiança do Hitler, que chamava Erich Himmler, que era também um pesquisador dessa parte ocultista, né? E esse cara, ele chegou a fazer expedições pro Tibete para investigar tais suposições, para ver se realmente ele encontrava evidências de que, tipo, que os alemães ou que o povo europeu tinha realmente a descendência desse povo ariano. Olha só, cara, ele fez expedições no Tibete para tentar encontrar isso. Não, olha o tipo de gente que tá querendo conduzir a Segunda Guerra, cara. Pessoal que era tipo He-Man. Tipo poder mágico, guerreiro eterno. É He-Man. Pois é, cara, pois é. Meu Deus. Não, e outra coisa também que dá pra gente lembrar também pra falar é o seguinte, o nazismo, ele veio depois do fascismo, né? O nazismo, ele dá pra dizer que ele foi baseado um pouco no fascismo. É um fascismo mais sinistrão, mais pesadão, digamos assim, né? Porque o fascismo, qual era o lance do fascismo, né? O fascismo, o Mussolini, ele ganhou força na Itália por um motivo parecido com o do Hitler, né? Ele conseguiu levantar o fascismo na década de 30 na Itália, exatamente depois daquela crise que teve, na crise de 29 e tal. Então o país estava quebrado e ele acreditava que os políticos que estavam na época eram um bando de bundão sem vergonha que não sabia gerenciar o país direito. Exato. E aí eles levantaram aquela ditadura militar forte dentro do país, que tipo assim, ó, se a gente quer ter um país decente, a gente tem que ter regras e vão ser as minhas regras que vão levantar essa bagaça. Só que era um autoritarismo sinistrão, entendeu? Era muito pesado esse negócio. Foi mais ou menos o que a gente teve na ditadura militar aqui na década de 70, só que, sei lá, bem pior, digamos assim. Era bem mais tenso, né? Mas era basicamente isso. Era uma maneira que ele ganhou força, né? Porque ele era como se fosse o cara que ia salvar o país de estar quebrado, né? E o Hitler, ele se baseou um pouco nisso para fazer o nazismo, só que não era simplesmente para reerguer o país economicamente, ele usava um motivo parecido, entendeu? A gente precisa reerguer isso aqui, só que ele usou do autoritarismo, do totalitarismo para outros motivos, que no caso foi a guerra, né? Sim, ele queria dominar o mundo, cara. Ele queria dominar o mundo. Então ele aproveitava, porque a Alemanha estava se sentindo envergonhada da Primeira Guerra, e ele colocava muita minhoca na cabeça das pessoas, dizendo que os países lá fora, né, fora da Alemanha no caso, eram países perigosos, porque a Alemanha estava fragilizada, então a qualquer momento eles poderiam ir lá e acabar com a Alemanha de uma vez, então eles colocavam muita história na cabeça do povo para gerar o medo. Né? Esse que é o grande lance, esse que é a chave, você botar um medo na cabeça das pessoas. Então a população se sentia vulnerável, se sentia com medo de quem estava ao redor. E eles precisavam de alguém para liderar essa resistência. E aí colocaram nessa posição o cara errado, que foi o Hitler. E aí ele que começou com esse lance dessa superioridade da raça ariana, porque para ele, para uma raça ser perfeita, digamos assim, né, ela deveria ter um poderio militar grande, e isso a Alemanha tinha, e precisava de gente inteligente, que foi o que o Schwarza falou agora um pouco antes, sobre o lance de um povo ser mais inteligente do que o outro por causa de pele, o que é ridículo. É ridículo. Entendeu? Então ele queria um povo inteligente e um povo forte para lutar na guerra. Não porque é legal, mas é porque ele precisava disso pra guerra. Porque ele tinha os planos dele, entendeu? Tá. Então, por isso que teve muito dessa amizade do Mussolini com Sim, o Hitler também, né? Rolava um flertezinho ali, né? Mas isso que você falou, cara, vai contra um ponto que é o seguinte. Quando o Hitler ele viu que o bicho tava pegando e tal, e que, sabe, que eles iam realmente perder a guerra, né? Isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas enfim, acho que já dá pra falar um pouquinho sobre isso.
eles tinham essa questão do sangue puro e tudo mais, essa coisa toda. Só que é o seguinte, cara, no final da guerra, eles estavam pegando qualquer um, cara, pra ajudar. É claro. Né? É verdade. Tanto é que parece que quando, teoricamente, encontraram o corpo do Hitler, os primeiros caras que encontraram lá não eram alemães, parece que tinham 2 soldados holandeses que estavam, tipo... Que vieram a esmo, assim, sabe? Então, assim, no final da guerra, quando ele viu que o bicho tava pegando, isso, sabe, ficou em segundo plano, entendeu? Então, quer dizer, até a ideologia que ele tinha em relação a essa parada do sangue puro acabou caindo por terra no final das contas, entendeu? Cara, na hora que o bicho pega, mano, aí o cara não tá nem aí pra ideologia, cor de pele, tipo, me salve pelo amor de Deus, cara. Exato. Os caras ficam no cagaço, cara. E, cara, eu não sei se vocês, né, porque tem umas coisas sinistras aí que envolvem o nazismo e tudo, né, preconceito, enfim, o holocausto, que eu vou deixar até pro Schwarza falar um pouquinho dessa parte depois. Mas eu li uma vez, cara, que eles tinham uns camps, assim, tipo... De nazismo, né, onde tinham as pessoas, os sangue puros e tal, né, porque você tinha que ter não sei quantas gerações de sangue puro pra poder participar desse nicho, né, e, cara, eu ouvi dizer que eles incentivavam tipo, adolescentes a atos sexuais, a procriação, pra poder, tipo, continuar mantendo a raça pra futuras gerações, cara. É absurdo isso. Sim. Eles pegavam pessoas que tinham sangue puro e faziam eles cruzar entre eles, né, pra pessoa não ter filho misturado, cara. E cara, eu também vi que rolava um tipo de premiação pra quem, teoricamente, mantesse a continuação da raça. É uma coisa maluca, cara. Vocês já ouviram falar na juventude hitlerista? Não. Putz, cara, eu já ouvi falar, assim, por alto. Tem vídeos, até no YouTube aí, de treinamento desses moleques, que é tipo uma molecada, né? Tudo sangue puro, ninguém tava lá misturado, assim. E que era treinado pra ser perfeito, cara. E era uma juventude que tinha Hitler como Deus, cara. Aí tem uma passagem de... Como é que se fala? Acho que é vista lá de guarda. Esqueci, mas é um negócio que o líder passa e fica olhando, né, as pessoas. Que ele vai visitar essa juventude hitlerista, cara. E é sinistro. Os moleques, tipo, se emociona vendo assim o Hitler, cara. Entendi. Foi uma coisa muito esquisita, cara, esse negócio do tinha todo um fanatismo em relação à religião, né? Porque o Hitler, ele era um líder populista, né? Então ele era uma coisa... Ele tinha um poder de pegar o coração das pessoas, né? Que nem Getúlio Vargas era populista, o Stalin era líder populista, entendeu? O próprio Getúlio Vargas na época adotou umas coisas meio fascistas na época também. Sim, né? Foi. Então ele tinha essa coisa, né, de pegar o coração da pessoa, né? Fazer a pessoa se entregar, amar o país, entendeu? Exato, exatamente. Bom, tem uma outra coisa também, como eu comentei anteriormente, que foi o Holocausto, né? Pra quem não conhece, foi... o extermínio, né, que os nazistas fizeram com o povo judeu. Eles mantinham campos, né, com vários judeus e, enfim, teve todo um massacre. Isso é bastante retratado no filme que a gente tinha comentado, A Lista de Schindler. E, enfim, e tinha essa coisa toda. E eu assim, dizem que os países que participaram da guerra, eles não sabiam que existia esse tipo de coisa, né? E que só foi descoberto quando eles invadiram realmente a Alemanha, né? Que eles começaram a chegar nesses campos e começaram a ver o que realmente estava acontecendo, né? O que vocês acham? Eu acho assim, eu às vezes, o que eu acho que o mundo sabia do que rolava, mas tipo assim, eu sempre tive um pouco a impressão que muita gente não gosta de judeus, sabe? Tipo, não só os nazistas, mas muito americano não gosta, muitas outras culturas, muitos outros países não gostavam. E como os alemães estavam dando um jeito no problema judeu, digamos assim, entre aspas, né? Então eles faziam vista grossa. Aí quando começou a guerra, que o Hitler começou a querer território e começou a querer poder, então eles usaram a desculpa de vamos salvar os judeus, vamos salvar esse povo que tá sofrendo, pra entrar como heróis do mundo, heróis da guerra, entendeu? Tipo, os nazistas são os maus e nós estamos salvando um povo que tá sofrendo, somos do bem. Sim. Mas, cara, a partir do momento que não tocava tipo assim, a partir do momento que interferia nos negócios dos outros países, eles faziam vista grossa, cara. Porque era uma coisa que acontecia já faz tempo, assim. Já existia genocídio
muito antes dos campos de concentração na Segunda Guerra. Só que o lance é que no caso do Holocausto foi uma coisa muito bizarra, entendeu? Porque eles estavam realmente fazendo a limpa no território não só da Alemanha, mas dos territórios que a Alemanha já tinha conquistado. Sim, naquela época também. Então, eu acho que foi o que o Charles falou mesmo. Eu acho que eles faziam um pouco de vista grossa, entendeu? Porque, é óbvio, eles sabiam que o Hitler estava matando judeus e ciganos e eslavos e por aí vai. Homossexuais. Apesar que, se eu não me engano, tinha um cara do exército do Hitler que era homossexual assumido, né? Tinha um oficial lá que eu não lembro agora, cara. Eu lembro dessa história remotamente. Ele tinha alguns seguidores. Tem alguns nomes aqui. Tinha o Alfred Rosberg, Joseph Goebbels, tinha alguns aqui, eu não sei se um deles era essa pessoa aí que você tá falando. Eu lembro que tinha um cara do exército nazista que era homossexual assumido. Mas enfim, então eu acho que eles faziam um pouco de vista grossa também, porque assim, não vamos dizer que todo mundo era vamos dizer, ninguém ligava pra situação, mas vamos ser sinceros, cara, a Primeira e a Segunda Guerra foram movimentadas simplesmente por poder. Sim. E ninguém queria sair ali tendo a guerra perdida, entendeu? Então o Holocausto pras potências era uma coisa que, tipo, vamos ver isso depois, que a gente tá no meio de uma guerra agora e eu não tô a fim de perder. Vamos ver isso depois. Entendeu? Depois a gente dá uma olhada nisso, porque agora não tá dando. Entendeu? Eu acho que eles encararam um pouco dessa maneira. Cara, entendeu? Porque se eles quisessem fazer uma missão responsável pra acabar com isso, eles teriam feito. Teve algumas libertações e tal, a gente sabe disso, mas daria pra ter poupado milhões de pessoas se eles tivessem realmente se preocupado com isso. Entendeu? E eu acho que eles ignoraram de leve, digamos assim, né? Porque era algo que, pro ponto de vista da própria aliança, não ia mudar a vida deles em nada, entendeu? Então eles não estavam se portando pra valer com o negócio. Esse que é o grande lance. Tipo assim, não tá mexendo muito no que é meu, não tá me afetando muito, então, sabe, é o que você falou, até você brincou aí, vamos deixar um pouquinho pro final, né? Vamos resolver isso depois, porque agora não é interessante pra gente. Tipo, esses campos de concentração, eles eram foda, que eles capturavam os judeus, né, e levavam pra trens, né, eles faziam uma pilhagem nas cidades, pegavam quem era judeu, e eles sabiam quem era judeu porque as pessoas entregavam, né, e eles levavam com trens para o campo de concentração, raspavam a cabeça desse povo e jogavam em câmara de gás, forno, fuzilavam em praça pública, aquela coisa toda, e os que não morriam eram colocados para fazer, sei lá, quebrar pedra, trabalhos forçados, né. Estima-se que morreu 5,5 milhões de pessoas, de judeus. Muita gente. Muita gente, cara. Muita gente, cara. Né? Aí tem umas pessoas que refutam esse número, falam que, caramba, na Alemanha, nessa época, vivia 500 mil judeus registrados. Como que esse número subiu pra tanto? Né? Pra 5 milhões. Né? Eles começam a achar que, tipo assim, depois que os nazistas perderam a guerra, tentaram transformar eles em vilões. Então exageraram um monte de número pra transformar eles em vilões, pra justificar os ataques que foram feitos lá, aquela coisa toda. Né? Só que eu acho assim, cara, acho que nem todo mundo é registrado, nem todo mundo, sei lá, registra os filhos que tem, sabe? Você vê pelo nosso país mesmo, né, quando faz censo, nunca é aquele número realmente, cara. Sim. Então, sempre tem uma discrepância aí, né? Sempre tem. Então, sei lá, eu acho que é besteira esse povo aí. Acho que realmente deve ter morrido tudo isso, cara. Porque foi um massacre, cara. Um número a se desconfiar, né? E outra coisa também desse lance dos campos de concentração, que a gente estava até comentando um pouco antes aqui, fora da gravação, era o lance das experiências que eles faziam. Sim, né? E usavam as pessoas, os prisioneiros, como cobaia para os testes. Então, caraca, velho. Usavam os caras para testar medicamento, por exemplo. Eles criavam medicamento e a gente não sabe se funciona. Dá pro prisioneiro lá pra ver se vai funcionar. Sim. Mas basicamente a ideologia deles com aquele negócio era de melhorar o desempenho dos militares, entendeu? Então, vamos dizer, como o Schwarza falou do inverno russo. Então, a gente precisa de alguma coisa pra poder fazer os nossos militares aguentar o tranco. Exato. Testa com o prisioneiro, entendeu? Olha isso, cara, que bizarro.
eles tentavam fazer, tipo assim, um soldado aguentar até 48 horas ininterruptas de batalha. Testa isso no prisioneiro. Não, entendeu? Então muita coisa foi testada. Não só remédios, mas até armas também. Muita coisa foi usada com eles como teste. Óbvio, pouca coisa disso deu certo, mas os caras estavam nem ligando pra isso, né? Estavam nem ligando, cara. Pra eles o judeu era lixo, né, cara? Pra você ter uma ideia, como o Hitler foi burro, né? Por exemplo, tinha muitos judeus na Alemanha e muitos judeus inteligentes, que nem Albert Einstein. Ele foi morar nos Estados Unidos porque ele saiu exilado de lá, né? Estavam aquela busca de judeus, aquela coisa toda. Então Albert Einstein foi para os Estados Unidos. E não só Albert Einstein, um monte de cientista judeu alemão inteligentíssimo foram para lá. E o Einstein, né, ajudou o exército americano com várias coisas que ele criou. A própria bomba atômica partiu do estudo dele, entendeu? Então, tipo assim, já pensou se o Hitler não expulsasse os judeus? E o Einstein ficasse lá na Alemanha e ajudasse a fazer a bomba atômica lá? Cara, você tá louco, velho. Cara, a merda tava feita, velho. Puta que pariu. Né? Não, você vê, cara. Tipo, o Albert Einstein só saiu de lá por causa disso. Cara, ótimo. Que bom. Entendeu? Senão, mano, a gente ia, sei lá, ia acontecer uma merda foda, cara. Cara, ia todo mundo virar nazista, velho. Zumbi, sei lá. Se ia ter mundo, né, cara? Porque, né, se os Estados Unidos jogou 2 bombas, sei lá, o Hitler do jeito que tava malucaço, cara, ele ia fazer fim de ano, sabe? Réveillon com bombas atômicas, sabe? Jogar a esmo, assim. Não, velho, é mesmo. Ia ser tipo festa do caqui, bomba atômica pra tudo que é lado, sabe? Ah, ganhamos uma guerra, vamos fazer 10 ogivas! Bom, e agora a gente vai falar sobre o começo do fim. Porque é o começo do fim da guerra, né? Quando a Alemanha realmente viu que o calçado começou a apertar e que eles falaram assim, fudeu Bahia, a gente vai se fuder. Mas enfim, né, cara? Tinha aquele orgulho dos alemães, então os caras não largavam o osso nem ferrando. Mas enfim, a partir do ano... acabou, né, cara? Pois é, né? Ainda bem, né? A partir do ano de 1941, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, os aliados, né, que eram França e Inglaterra, começaram a reverter toda a situação, né? Porque os caras estavam na merda, né? E com essas novas alianças, os caras começaram a reverter e ficar um pouco mais numa situação confortável, né? Uma das batalhas que eu acho que foi uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra. Eu acho que foi a pior que teve. A pior, mais sangrenta, mais violenta, eu acho. Teve o dia D também, mas é que o dia D teve uma questão muito massiva, né? Era muita coisa. Mas eu acho que a batalha de Stalinagro, né? Que é o nome. Stalingrado. Stalingrado é um nome difícil de falar, cara. É o Stalin e Grado. Stalingrado, é só pensar assim que a gente consegue. Eu acho que foi assim o início da queda alemã, né? Porque pra quem não sabe, essa batalha aconteceu quando os alemães tentaram invadir a União Soviética. E aí, meu querido, a União Soviética mostrou porque eles tinham o poderio que eles tinham. E também, uma das coisas que tenho certeza que vocês sabem, que a gente acabou até comentando, que ajudou na derrota dos alemães, foi também o inverno, né? Ah, sim. Putz, o inverno, sim. Porque eles queriam atacar a União Soviética numa outra época, mas parece que não deu muito certo, né? E falaram, tipo, o Hitler naquela agonia de querer conquistar territórios, falou, vamos assim mesmo, foda-se, vamos tentar invadir, né, e aí, cara, aí foi onde eles se ferraram, entendeu? Uhum. Foi um tanto de arrogância, né? O cara achava que ele era... indestrutível, era o Messias, aquela coisa toda. Ele falou, Napoleão se fudeu, mas eu não vou me fuder, entendeu? Pois é. E foi lá. E que nem você citou aí, que tipo foi uma batalha pior do que o dia D, porque a invasão da Normânia lá, tipo, ela foi... Os soldados chegavam na praia e os caras ficavam atirando lá do alto da montanha de metralhadora, meio de longe, né? Então foi uma tomada mais de estratégia. Agora, o Stalingrado, cara, foi corpo a corpo, cara. Os caras chegaram naquelas praças lá
União Soviética e lutaram pau a pau um com o outro, cara. Tipo, pertinho, sabe? Eu tava jogando o Call of Duty 2, o antigo lá, o segundo jogo da série Call of Duty. E tem a fase, cara, do Stalingrado, e dá pra você ver, sentir na pele, assim, como foi aquilo, cara. Exato, sabe? Exato. O pessoalzinho. Sabe quando a polícia toma a favela no Rio de Janeiro? E fica tipo. Mano, e ficam tipo um atirando da esquina e outro da outra esquina atirando. Mesma coisa, cara. Tipo, os caras na mesma rua metendo bala um no outro, cara. Não, e assim. O avanço das tropas russas foi impiedoso. Os alemães ali tentando invadir a Rússia de qualquer forma. E, cara, os caras vieram com mais de 200 mil homens pra cima dos alemães. Dezenas de tanques. Tanto é que até eu vi um documentário de soldados alemães que sobreviveram. Acreditem, sobreviveram. Tiveram alemães que sobreviveram. E, cara, eles contaram que os tanques, eles vinham esmagando literalmente os soldados nas trincheiras, cara. Sim. Eles iam passando pra... Era tipo... aqueles rolo compressor. Sim. Cara, realmente os caras vieram com tanques, né, passando por cima das trincheiras, matando um alemão a rodo. E quem sobreviveu, né, dizia ali que, cara, eles não podiam fazer nada, que eles viam um cara, tipo, com as pernas mutiladas, assim, pedindo pelo amor de Deus pra matarem eles. Sim. E eles não podiam fazer nada, eles tinham que se fingir de morto lá pra poder sobreviver, sabe? Não, foi foda, cara. Foi foda. E tem até uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o Exército Vermelho, como era conhecido o Exército Russo, eles ofereceram uma oportunidade pros alemães se renderem, cara. Mas falou que os alemães iam se... De uma forma digna, né? Mas é claro que o orgulho incessante do Hitler nunca que ia querer algum tipo de negociação, né? Então os russos foram lá e fizeram o que tinha que ser feito. Porque, enfim, né? Os caras estavam tentando invadir território deles, né? Foi o início... Foi assim, a Batalha de Stalingrado foi uma batalha que enfraqueceu muito o exército alemão, e não só na parte de guerra, assim, de números, mas também moralmente. Foi quando o Hitler começou a perceber que, tipo, caraca, a casa tá caindo, cara, acho que eu não sou o Messias. E outra, o Stalingrado, exatamente por essa questão da moral, o Hitler, ele pecou exatamente por isso. O Hitler, ele era maluco, mas ele era um grande estrategista. Essa que é a grande verdade. E na Batalha de Stalingrado parece que ele cagou e andou, tá ligado? Tipo, a gente precisa dessa merda e vamos pra cima. E ele se esqueceu de tudo, entendeu? Esqueceu que o frio era rigoroso demais, que o território era muito aberto, entendeu? E tinha muita gente que sempre disse que foi uma dos momentos mais estúpidos do Hitler. Porque ele não tinha como encarar o exército de frente, entendeu? Ele não tentou flanquear o exército russo em momento nenhum. Ele quis bater de frente porque ele queria ter Stalingrado de qualquer maneira. Era uma coisa do tipo... Pro Hitler ia ser um prestígio enorme, entendeu? Não era... Logisticamente falando, não ia ser muita vantagem, mas ele queria tomar porque pra ele aquilo ali seria... Tipo... pisar na moral dos russos, dos soviéticos e, entendeu? Tipo, olha o que eu peguei, olha o que eu tenho aqui agora, entendeu? Cadê o seu Deus agora, entendeu? Pois é, tipo exato. Isso. E o erro dele foi aí. Chegou uma hora que a vontade de ganhar dele era tanta que começou a atrapalhar ele próprio. Sim, foi entendeu? Até aí, por isso que quando eles perderam, que eles não conseguiram vencer em Stalingrado, que a moral deles caíram, né? Porque eles viram que não eram invencíveis, né, cara? Exatamente. Eles viram que, tipo assim, caraca, a gente chegou com tanta gana e não conseguimos, cara. E depois, então, da perda, né, dessa batalha de Stalingrado, e o Hitler estava, né, percebendo que realmente eles estavam perdendo a guerra, aí veio o grande dia D, né, cara, que foi como ficou conhecido, né, a data de 6 de junho de 1944, que entrou para a história com esse mesmo nome. Nesse dia, os aliados ocidentais, eles fizeram uma ofensiva contra as tropas alemãs no Canal da Mancha, né, que foi por onde eles começaram ali a invasão, né? Sim. E muita gente, eu não sei se muita gente sabe, mas enfim, o dia D, cara, ele estava marcado para ser no dia 5 de junho. Mas o que aconteceu? Nesse dia... o tempo ele estava muito ruim, né? E eles queriam marcar para o dia 5 de junho
parece que naquela época, nesse dia, eles teriam uma noite de lua cheia. E isso facilitaria, né, a visão, porque enfim, né, a gente sabe como é que fica o céu em lua cheia, fica bastante iluminado. Mas aí, devido ao mau tempo, eles simplesmente cancelaram a ofensiva e resolveram fazer pro outro dia, né? Sim, foi. E foi aí que começou, então, a queda, né, dos alemães e tal, e começou a invasão mesmo em massa, né? Que no dia D foi o dia que eles invadiram pela Normândia, né, no norte da França, e tomaram, né, a França de volta, né, ela estava sob domínio dos nazistas, dos alemães, né? Exatamente. Aí foi que os alemães começaram a perder território. Foi o início do fim, cara. Tipo, eles invadiram lá, os alemães não tiveram como se defender porque eles acharam que eles iam atacar num dia e eles atacaram em outro por causa do tempo, né? Então eles pegaram eles mesmo meio defasados, o exército alemão. Eles foram pegados com as calças baixas, digamos assim. Sim, né? E eu não sei se, né, mas eu já escutei algo do tipo que o que acontece? Eles tinham espiões. Os aliados, eles tinham espiões infiltrados dentro do exército alemão, né? Sim. E esses caras, eles tinham a função de plantar informações falsas. Então, quer dizer, o Hitler, como você falou, ele foi pego de calças curtas, calças baixas, porque ele não sabia de onde vinha o ataque. Entendeu? Então, ele ficou esperando uma coisa e aconteceu outra totalmente diferente, né? Sim. Aí enfraqueceu, eles já tinham perdido, né, em Stalingrado, aí, porra, perder mais aí, nesse lugar também. Aí já era, né? Os alemães começaram a ficar cagados. Muitos alemães desistiram do Hitler, sabe? Ele foi perdendo o apoio dentro da própria Alemanha. Entendeu? Então, não era questão de tempo a guerra acabar. Vocês sabem por que chama dia D? Puta, eu sabia, esqueci. É dia D, hora H. Pode crer. Pois é, cara, eu também descobri isso há pouco tempo, porque eles tinham que ter uma forma, né, um código, né, para especificar a invasão, mas eles não poderiam dar informações, né? Então eles tinham esse código, dia D, hora H. Cara, e uma coisa desse que teve nesse dia D, que é o que mais me surpreende, foi a quantidade de pessoas que participaram da invasão. Cara, foi bizarro, era muita gente, cara. Não, era muita gente, foi tipo assim, foi papo de 5.000 navios apareceram na operação. Sim, faz uma pesquisa básica, velho. Bota no Google aí dia D e vai em imagens pra você ver o que vai aparecer. É sério, cara, é a costa inteira tomada de navio, avião a rodo, aqueles tanques anfíbios invadindo. E você tinha comentado, lembra que o Schwarza comentou que a Stalingrado realmente foi a batalha mais sangrenta e tudo mais, mas teve uma frente que aconteceu, inclusive retratada naquele filme O Soldado Ryan, que foi na praia de Omaha, que aconteceu, que, cara, dizem que essa frente foi foda, cara. Que lá o bicho pegou mesmo, porque teve confronto direto, e quando os caras desembarcaram, né, nesses tanques anfíbios, mano, tava cheio de alemão esperando lá, velho. E aí foi um pega pra capar da porra. Eu tô vendo uma foto aqui, cara. Tem essa coisa, cara. Imagina você ter que ir nesse treco, cara. Sim, não, eu fico imaginando o soldado que tá na porta. Porra, o cara que tá num tanque anfíbio desse tipo a minutos dessa invasão. Ou sei lá, velho, o alemão que tá esperando essa galera chegar, entendeu? Muito foda. Não, eu fico imaginando o cara que fica na porta do anfíbio. Porque a porta abre. Ele é o primeiro. É peão. É peão. Só pode. Porque não é possível, tá ligado? Não tinha como, cara. Então, e a partir daí, né, foi quando realmente, né, a Alemanha já estava totalmente derrotada e essa coisa toda, que começou uma outra... Você vê como é foda, né, cara? Os caras estavam no meio de uma guerra, teoricamente eram aliados, mas aí começou uma outra guerra que era pra ver quem chegava primeiro a Berlim. Então, aí já começou uma guerra mais política, né? Porque todo mundo queria vencer a guerra, né? Então todo mundo queria tomar Berlim e chegar na capital e anunciar, né, que foi então, né, que a Alemanha foi derrotada, aquela coisa toda. E aí começou uma guerra dentro de uma guerra, né? Essa guerra mais pacífica, mais política, mas tinha também, cara, interesses políticos envolvendo. Aliás,
eu não sei se vocês já ouviram falar, muita tecnologia, muitas coisas foram pegas dos alemães nessa época, cara. Foi, muita coisa. Eles tinham muitos processos de fabricação que, tipo, pouca gente conhecia. Tinha o processo de petróleo também, se eu não me engano. Não, a verdade é que hoje a gente pode até usar os Estados Unidos como referência nesse sentido, mas na Segunda Guerra os alemães eram sinistros, cara, com esse negócio de ciência, de tecnologia e tal. Os caras realmente inventaram muita coisa. A própria frota que tinha de navio, até os aviões mesmo, dos alemães era bizarro, cara. Eram umas paradas, tipo, os caras investiram pra valer nisso. Os Estados Unidos não tinha essas manhas ainda, porque os caras participaram de uma guerra, mas foi de leve, né? Não era nada pesado, não. E teve também os cientistas alemães e os estrategistas alemães que, para não serem executados no final da Segunda Guerra Mundial, fizeram um acordo com os Estados Unidos de trabalhar para eles, ceder tudo que eles tinham, todas as pesquisas para o governo americano, para o exército americano, em troca, né, de, você pode viver aqui, a gente não vai te matar. E a gente até, tem casos até que eles ocultaram, né, que os caras eram nazistas, entendeu? Pegaram eles como refugiados alemães, sabe, mas não como nazista. Mas era tudo nazista que fizeram uma troca de favores. A gente dá toda a nossa tecnologia e todo o nosso conhecimento e em troca a gente deixa a gente vivo. Uhum. Entendeu? Bom, aí a partir daí, né, cara, como eu tinha falado, a Alemanha começou a ser invadida. Aí houve então, eu não sei se foi exatamente nessa mesma época, vocês podem me corrigirem se vocês souberem, que foi aí que o Hitler se suicidou, né? Sim. Que ele se suicidou lá com um tiro de pistola e a esposa dele lá se envenenou. Entre aspas, né? Sim, entre aspas, né? Existem pessoas aí que dizem que isso não aconteceu e tal. E aí o que aconteceu? Também acabou ocorrendo a queda do Mussolini, né? Sim. Que também estava apoiando, que foi fuzilado, o Mussolini, na própria residência, e o corpo dele foi exposto em praça pública, cara. A Itália se rendeu, né? Ela não foi. Ela chegou lá, não. Os alemães se fudeu, então já era, vão se render. Exatamente, foram lá, mataram o líder deles e, tipo, colocaram o corpo do cara lá em praça pública e falaram, beleza, pra gente deu, a gente não quer brincar mais de guerra. Acabou a brincadeira. Como é que é? Fecha o war, tá ligado? O negocinho de war, acabou, já era. Sabe o que eu acho mais foda? Que depois que isso aconteceu, bom, em teoria a guerra já tinha terminado, né? Só que ainda teve aquela batalha, né, nos mares do Japão lá, que os Estados Unidos tomou Hiroshima e Nagasaki. Na verdade foi a Batalha do Pacífico, né, que eu tinha até comentado um pouquinho antes. E aí foi a parte das bombas atômicas, né? Sim, que, mano, não tinha necessidade nenhuma, a guerra já tinha praticamente acabado. Só que os Estados Unidos quis mostrar o poder bélico deles. Exato, velho. Cara, é engraçado, né, cara? Você vê, como você comentou, já tava tudo dominado. Teoricamente já não existia guerra, mas aí, tipo, os Estados Unidos, assim, os caras pensaram, não, eu vou colocar a cereja do bolo agora. Fica na mesa. No caso, 2 cerejas, né? 2 cerejões, né? 2 cerejões, cara. E jogou no povo, cara. No povo, não foi nem base militar, nada, cara. Jogou no povo. Isso, sei lá, cara. Vai entender os motivos, né? Óbvio que a gente entende, né? A gente sabe que os Estados Unidos queriam mostrar o poder bélico, como você falou, mas puta merda, né, cara? Sacrificar um monte de gente que não tinha nada a ver com a guerra, né? Em teoria. Eu acho engraçado, cara, que hoje o Japão e os Estados Unidos são mal amiguinhos, né, cara? Os japoneses idolatram os americanos. Sabe? É uma coisa que vai entender. É engraçado, né? Isso, né, cara? Sei lá, é uma coisa de cultura, não sei lá, não consigo entender, cara. Sério. Pois eu também não consigo entender, cara. Bom, pessoal, então é isso, o Off Topic tá chegando aí ao seu final. Eu queria então agradecer aí a presença do Vitor, que, cara, contribuiu muito, trouxe bastante informação. E contribuiu em nada, falei pouco. Que isso, cara, foi bem legal, acho que o papo fluiu muito bem, né? Então, pô, cara, queria te agradecer e deixa aí seu recado, fica à vontade, o canal é seu agora. Não, cara, eu que queria agradecer demais por poder participar aqui.
Já acompanhava bastante lá. E ainda mais com esse tema, cara, de Segunda Guerra. Eu gosto demais desse tema. Infelizmente, é uma situação meio triste, né? Mas é um tema legal de se debater. Foi bacana o papo aqui. Acabei falando pouco, mas... Isso. Não, falei pouco, mas tudo bem. E é isso aí, cara. Só agradecer de verdade pelo convite aí de ter participado. E é isso aí. Beleza, cara. A gente que agradece. E, pessoal, o Vitor Ruggiero, pô, tenho certeza que muita gente conhece. Mas, enfim, o canal do Vitor tá aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Vão lá, olhem os vídeos do Vitor, que são muito bacanas. Ele tem uns unboxes aí épicos, muito legais. Deem uma olhada mesmo, se inscrevam lá, que vale muito a pena. Né? Então é isso, se você gostou do Off Topic, não deixe de avaliar o vídeo ou o podcast, que é mais um podcast do que um vídeo, mas sim, porque tá no YouTube, então ele é um vídeo de certa forma também. Sim, por que não? Não deixe de avaliá-lo. Se você gostou, clica no gostei. Se você adorou, favorita. Esse é o meu lema. Meu lema de guerra é esse agora. Aí na descrição você também tem os links das nossas redes sociais, tem o nosso Twitter, tem também o Facebook, se você quiser curtir lá a página, a gente coloca os vídeos lá, coloca também outras notícias. Então é isso, o Off Topic chega ao seu final. Um abraço e até mais. Hasta la vista, pessoas que assim como eu são cabaços no War. Eu não sei jogar aquela merda, cara. Cara, eu só joguei War uma vez, velho. Eu jogava direto isso, cara. Só joguei uma vez, aí eu perdi um território lá, Eu tenho War, mas eu sou igual o Peter. Eu queria dominar tudo e sempre perdi. Caraca!